Muito bom, irmãos amados. Uma boa noite para você. Deus possa nos abençoar de uma forma boa e perfeita, assim como Ele sempre faz. Para mim é um prazer maravilhoso ter essa oportunidade que você me dá de entrar na intimidade da sua casa com a mensagem de salvação, de vitória, de alegria que podemos encontrar em Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico, dia de estudo da palavra de Deus, e por isso nós usamos esse momento e usamos para a glória de Deus e para a edificação do seu povo. Eu quero iniciar o nosso estudo desejando a você paz, saúde e bem, e que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida de uma forma muito especial. Nós vamos iniciar o nosso estudo lendo uma passagem da palavra de Deus registrada em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Esse é um texto muito especial, que Paulo escreveu a uma igreja muito especial, e ele dá uma orientação que eu creio que é uma orientação para toda a igreja cristã, inclusive para nós hoje nos tempos que vivemos. Diz assim o texto, Colossenses capítulo 3: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse texto é um texto muito valioso, querido irmão. E ele vai dizer que Cristo é a nossa vida. Se você tem Cristo Jesus como Rei do seu coração, da sua existência, Cristo é a sua própria vida. E sendo Cristo a nossa própria vida, poderemos viver para sempre com Ele em glória. Por isso, enquanto estamos nesse mundo, enquanto estamos nessa terra, vamos buscar as coisas lá do alto, vamos pensar nas coisas lá do alto, vamos colocar a nossa atenção, a nossa vida, as nossas prioridades nas coisas de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Tem um hino no nosso cenário que nos conclama a declarar essa necessidade, a declarar sobre as coisas do alto. É o hino 186. Quero convidar você a abrir sua Bíblia para juntos cantarmos esse hino. Não é só eu cantar aqui não, você cantar aí também para a glória de Jesus. Hino 186 do nosso inário Novo Cântico. Eu convido você a abrir seu inário aí, enquanto eu abro o meu aqui. Hino 186, o lar do céu. Se o Espírito Santo nos chama a pensar no lar do céu, vamos começar cantando e vamos passar nossa vida aqui pensando no lar do céu. Vamos cantar comigo? Ó, pensai nesse lar lá do céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lá do céu. Ó, pensai nos amigos do céu, que venceram a luta final, e nos cantos que sempre
ressoam na harmonia do lar eternal. Ó pensai, ó pensai, ó pensai neste lar lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai neste lar lá do céu. Hei de vê-la no céu, meu Jesus, face a face seu rosto mirar, e bem longe cuidar dos tristezas, para sempre com ele habitar. Ó pensai, ó pensai, ó pensai neste lar lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai neste lar lá do céu. Sem demora no céu estarei, vejo o fim da jornada chegar. Meu bondoso Jesus lá me espera, para as bênçãos eternas me dá. Ó pensai, ó pensai, ó pensai nesse lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai nesse lá do céu. Vamos ter uma palavra de oração, oração de louvor e adoração a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de participarmos desse momento tão especial. Vamos lá? Pai querido, Pai amado, nós louvamos o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos, ó Pai, pelo cuidado maravilhoso do Senhor na minha vida e na vida de cada um que ouve essa mensagem. Na verdade, ó Pai, como igreja do Senhor, temos sido protegidos por Ti a todo momento, a todo instante. Em todas as circunstâncias, ó Deus, desfrutamos do amparo tão atento e cuidadoso do Senhor sobre a nossa vida. E é por isso, ó Pai, que nós Te louvamos e Lhe agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E queremos pedir a Deus que nesse instante o Senhor abençoe o nosso estudo. Queremos pedir a Deus que o Senhor abençoe, nos dando entendimento conforme a Tua vontade, um entendimento abençoado na Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, desperte no nosso coração a condição, ó Pai, de sermos adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado, meu Pai, por todo o carinho, por toda a bênção. Muito obrigado pela fidelidade diária do Senhor sobre a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos estudado sobre as 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse. Já estudamos 2 com a graça de Deus. Na última quarta-feira nós falamos sobre a primeira bem-aventurança, que tem relação com as promessas de Deus. O povo de Deus é um povo feliz, porque é um povo que tem promessa de Deus, do nosso Deus. No domingo, nós estudamos também sobre a segunda bem-aventurança valiosíssima, que nos faz lembrar da alegria que é morrer em Jesus Cristo, que o que está separado para aqueles que partem dessa vida em Jesus é superior, é muito melhor, é infinitamente mais especial do que qualquer bem dessa terra. E hoje nós vamos aprender sobre a alegria de viver como povo de Deus que é um povo feliz,
um povo que aguarda a volta do seu Salvador e que participa da vitória contra os inimigos de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 15. Nós vamos hoje expor, mesmo que de uma forma muito ampla, vamos expor o capítulo 15 e o capítulo 16, ok? Diz assim o texto da palavra de Deus, a partir do versículo 1 do capítulo 15 de Apocalipse. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Agora, a partir do versículo 2 ainda. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és, e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão
Da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Amados irmãos, esse é um forte texto da palavra de Deus. E no capítulo 15 nós já somos informados que esse texto vai tratar do grande juízo de Deus contra todos os seus inimigos. Eu sei que muitos irmãos têm medo de ler Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é um livro que fala do diabo e seus agentes, e também ele fala sobre a grande dor que o diabo e seus agentes promovem contra os crentes de Deus. Porém, eu chamo você a desviar o seu foco. Nós não devemos olhar o livro de Apocalipse como se fosse um livro da vitória do diabo e os seus agentes, mas precisamos olhar o livro de Apocalipse como um livro que conta a história da vitória do povo de Deus contra os inimigos de Deus. Eu sei que às vezes o mal nos chama muito mais atenção do que o bem, mas o bem no livro de Apocalipse ele é muito maior, ele é muito mais glorioso para o povo de Deus. E eu chamo você a olhar esse livro, especialmente esse texto, com os olhos de que vale a pena pertencer a Deus, vale a pena ser um servo de Deus. E muito a Deus, muito irmãos, porque esse texto que nós acabamos de ler, ele vai tratar sobre as angústias, não da igreja, mas as angústias vividas pelos inimigos de Deus. E observe, por favor, no versículo 2, quando ele inicia dizendo, versículo 2 do capítulo 15, ele inicia dizendo que ele vê os vencedores da besta. Então, se no capítulo 13 e 14 os inimigos de Deus são conhecidos, no capítulo 15 nós podemos perceber que os remidos no sangue de Jesus, eles são em primeiro lugar vencedores da besta. Você que é um crente em Senhor Jesus, você não é um derrotado pelo inimigo, você é um vencedor para a glória de Jesus. Você é chamado como um vencedor da besta. Nós já falamos aqui nessa série de estudos que a besta e o falso profeta são agentes do dragão, que é o diabo. E essa besta, ela tem a sua forma de trabalhar, ela incute na mente e na ação da população mundial a forma de servir ao diabo. Inclusive Jesus disse que esse mundo jaz do maligno, que esse mundo tem a tendência do mal, e é por isso que a marca da besta ela é estampada na fronte e nas mãos. Ou seja, esse mundo tem uma forma de viver não conforme Deus, mas ele tem uma forma de pensar conforme o diabo, ele tem uma forma de pensar conforme a besta. Todos aqueles que estão andando contra a Deus têm em si a marca da besta, em suas ações, em sua mente, em sua forma de pensar. Eu sei que as pessoas se preocupam muito com chip, mas a Bíblia não usa o termo chip. A Bíblia diz que a besta tem em si a ação da população e a mente da população em suas mãos. E essas pessoas têm em si a marca da besta, que é pensar como súdito de Satanás, que é agir como súdito de Satanás. Mas eu quero dizer para você que aqueles que andam como súditos de Satanás, como súditos da besta, serão vencidos.
A primeira característica dos remidos de Jesus é que eles são vencedores. Eles não carregam a mente do diabo, eles não carregam as ações do diabo, e por isso não tem o sinal da besta e do diabo em si. E eles vencem o diabo para a glória de Jesus. Eles vencem a besta. Eles são vencedores da besta. Eles não se curvam aos pensamentos da besta. Eles não servem os interesses da besta. Eles não têm os preceitos e as ações da besta e do diabo. Muito pelo contrário, o texto vai dizer que esses remidos do Senhor, eles têm em sua mão, eles têm em sua boca, eles têm em sua vida a disposição de servir a Deus e de adorar a Deus. É o que está escrito no versículo 3. Entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Na vida desses, a vida dessas pessoas é uma vida de adoração, em que eles seguem a lei de Deus e que também seguem a vontade de Jesus. Eles adoram a Deus com a sua própria vida e com a boca expressam a Deus louvor. E o louvor está aí no versículo 3 e no versículo 4. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois só o Senhor é santo, só o Senhor governa todas as nações, só o Senhor é de fato justo, e a justiça do Senhor é vista em toda a terra. Então, os remidos do Senhor, eles são conhecidos como vencedores da besta, mas ao mesmo tempo eles são conhecidos como adoradores, como aqueles que vivem os preceitos de Deus, aqueles que vivem os preceitos de Jesus, aqueles que proclamam a pessoa, a glória e a honra de Deus. Porém, como eu te disse, os vencedores agora eles vão enxergar um cenário de destruição do diabo e de seus anjos. A Bíblia vai dizer, amados, a partir do versículo 5, que Deus vai derramar o seu flagelo. E no versículo 7, nós somos informados sobre os flagelos de Deus que são derramados sobre a terra como a cólera de Deus. E no versículo 1 do capítulo 16, nós somos informados que Deus derrama a sua cólera sobre a terra como um ato de destruição do diabo, que é o dragão, da besta e do falso profeta, que são seus agentes, e todos aqueles que carregam em si o sinal da besta e seguem as orientações do falso profeta. Então, o momento do capítulo 15, o capítulo 16, é um momento em que nós conseguimos enxergar a ira santa de Deus contra os seus inimigos. E esses inimigos têm algumas características. Nós podemos ver, por exemplo, a característica da besta, que a partir desse momento, ela que tentou se insurgir contra Deus, esse agente de Satanás, um líder humano mundial, ele que proveu tanto sofrimento contra os filhos de Deus, agora ele recebe sofrimento. Versículo 8 e versículo 10 do capítulo 16, nós podemos perceber isso, que o sol queima os homens com fogo, e o versículo 10 mostra que Deus derrama sobre o trono da besta um sofrimento tão grande que a Bíblia diz que eles mordiam a língua pela dor que sentiam. Então, qual é a característica da besta e do falso profeta e do dragão e de todos aqueles que têm em si a marca da besta, que é a forma de pensar de Satanás e a forma de agir de Satanás? É uma circunstância de grande sofrimento. Se você ler aqui todos os flagelos,
você vai perceber que há derramamento de sangue, há derramamento de enxofre, mostrando a questão de quente, de queimar, há o envio de pragas para a destruição. Então, aos seguidores da besta que não foram remidos pelo sangue de Jesus, eles têm a característica de sofrimento, mas ao mesmo tempo também são blasfemadores. O povo de Deus é um povo que ama Jesus e que adora a Jesus e que reconhece os grandes feitos de Deus e a essência de Deus. Mas apesar de todo o sofrimento, a Bíblia vai dizer que os agentes de Satanás, eles têm sim uma agenda de blasfêmia contra Deus. Olha aí, por favor, no versículo 9 do capítulo 16. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, mesmo Deus tendo autoridade sobre esses flagelos. E diz o texto que eles, no versículo 11, blasfemaram o Deus do céu por causa da angústia, das úlceras que estavam passando, estavam sofrendo. Os servidores da besta e do falso profeta e do dragão, eles são conhecidos por conta da sua blasfêmia contra Deus, a forma de viver diferente da vontade de Deus e ter no seu coração uma rebeldia, mesmo diante do juízo de Deus, se mantém rebeldes contra Deus. E diz a Bíblia que esses ainda não se arrependem. É uma terceira característica dos seguidores da besta e dos seus anjos. Versículo 9 diz: nem se arrependeram para darem glória a Deus. E versículo 11, nem se arrependeram de suas obras. Eles estão debaixo do juízo de Deus, mas não se arrependem dos seus erros, não se arrependem da sua forma de viver contra a vontade de Deus. Essas são as características da besta, do falso profeta, do dragão, que é o diabo, e de todos aqueles que têm a marca do diabo, têm a marca da besta em si. Irmãos, as características dos inimigos de Deus. Agora eu quero me deter no versículo 12. Se você ler o versículo 12 com atenção, você vai ver que de todos os inimigos de Deus, 3 se insurgem como líder. E essa taça virá sobre eles e sobre todos os que estão debaixo da sua autoridade. Versículo 13 diz que vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Então aqui nós temos os 3 inimigos e debaixo deles, debaixo da autoridade deles, com a marca deles, todos aqueles que não foram remidos pelo sangue de Jesus. Quem são eles? Dragão, besta e falso profeta. Vamos pensar sobre eles? Dragão é o diabo. Inclusive o livro de Apocalipse vai dizer que o diabo é a antiga serpente, fazendo alusão à serpente que foi ali empossada por Satanás no jardim do Éden e conduziu, conduziu não é a melhor palavra, mas tentou a nossa mãe Eva, e por causa disso todos nós passamos a ser inimigos de Deus antes da remissão em Cristo Jesus. Esse é o dragão. E o dragão tem 2 agentes à sua disposição. E quem são esses agentes? Primeiro é uma besta. E essa besta é a pessoa de um homem que tentará em um sistema, em uma nova ordem mundial, conduzir todo o globo terrestre a viver contra Deus. E esse agente, o capítulo 13 diz que ele tem uma marca, e a marca dele é a marca de blasfêmia contra Deus, é uma marca no intelecto das pessoas, na forma de viver das pessoas e a forma de agir das pessoas. Mas ele também tem um profeta falso. E eu quero pensar com você que o profeta falso é aquele que conduz toda a população mundial a uma falsa religião.
Você que é um servo de Deus precisa entender que nem toda religião busca a Deus. O caminho para Deus é um só. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que o diabo tem em si um agente de uma falsa religião para nos desvirtuar dos caminhos de Deus. Para nos desvirtuar dos caminhos de Deus. Inclusive, diz o texto que que os dois agentes, mais o diabo, que esses três inimigos de Deus, eles têm 3 espíritos imundos, cada um deles solta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia contra o Todo-Poderoso. Então vamos pensar aqui, amados irmãos, a besta, o falso profeta e o diabo agem conjuntamente, através de sinais, através de pensamentos, através de ações. Então nós temos a religião e nós temos um conluio político mundial trabalhando como um espírito de demônio, não é de Deus, mas é do demônio, para andar com o diabo e para ajuntar o mundo inteiro contra Deus. Leia o texto mais uma vez, por favor. Sai da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos. E esses 3 espíritos são espíritos de demônio que vão parar em todo o mundo, inclusive com sinais. E aí eu te faço lembrar, quando Moisés foi libertar o povo no Egito, a Bíblia diz que ele levou os sinais de Deus, mas esses sinais de Deus foram imitados pelos sacerdotes do mundo, do diabo, para tentar ludibriar o rei. E Deus permite isso, Deus permite que até o diabo faça sinais para a condenação daqueles que seguem o próprio diabo. Diz a Bíblia, amados irmãos, que esses terão sinais, e que nos seus sinais, e eu lembro você de que as pessoas que estão debaixo desse sistema têm a sua mente, suas ações voltadas para o diabo, e ele faz isso juntando os reis do mundo inteiro contra Deus. Contra Deus. Eu não tenho dúvida, amados, que haverá um tempo, e talvez esse tempo esteja próximo, e que haverá um pensamento religioso, um pensamento político, trabalhando contra Deus, revelando boas intenções, revelando boa religião, e que na verdade nada mais é do que o sistema de demônios vindo do dragão e seus anjos, e que ajuntará reis de toda a terra, governantes, autoridades de toda a terra, contra Deus, contra seus filhos. Uma vez que Deus derrama o seu flagelo, observe uma coisa, Deus derrama seus flagelos contra o mundo, como a condenação do mundo, e o mundo resolve se insurgir contra Deus, num ciclo de acordo mútuo. E nós temos visto isso acontecendo, talvez com muita intensidade, no mundo nos dias de hoje. Porém, dentro desse cenário onde os inimigos de Deus estão trabalhando uma falsa religião e um falso sistema político, juntando reis de toda a terra para ir contra Deus, a palavra de Deus vai nos deixar um recado. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. A terceira bem-aventurança, ela está ligada ao momento em que os inimigos de Deus são derrotados por Deus, são vencidos por Deus, são alvo da cólera de Deus, e essa cólera ela é manifestada através do julgamento de Deus,
E o texto está dizendo o seguinte: se você não tem em si o sinal da besta, se você é um servo de Deus, se você tem sua mente ligada a Deus, se você tem suas ações ligadas a Deus, se você faz parte dos remidos, que foram salvos em Cristo Jesus e que vive uma vida de adoração, louvor a Deus, você é bem-aventurado. Porque Jesus voltará no derramar da cólera de Deus para julgar esse mundo. E ele virá, como diz o versículo 15, como um ladrão, ele virá de surpresa. E se você for encontrado em sua veste, e o que é veste aqui, pastor? Veste aqui não é você ficar de roupa o dia inteiro, mas é você que veste a roupa do Cordeiro, você que foi salvo e remido pelo sangue de Jesus, você que tem em si a marca de Jesus. Se você tem essa marca de Jesus, bem-aventurado você é, porque você não participará das derrotas do diabo, mas você participará da vitória do Cordeiro Jesus, que se insurge contra o diabo, seus agentes e seus servos. Se no mundo há a falsa religião, há também a religião dos remidos em Jesus Cristo, há também a igreja de Deus. E se você pertence à igreja de Deus, se você está vestido com o sangue do Cordeiro, se você tem em si a marca de Jesus, bem-aventurado você é, porque você não participa da cólera de Deus, você participa do amor de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreveu o livro de Efésios, ele vai dizer: antes de Jesus éramos filhos da ira, mas agora em Jesus somos filhos do amor de Deus. Ah, queridos irmãos, esse é o cenário da terceira bem-aventurança. Um cenário de extrema alegria para os filhos de Deus, para aqueles que podem agora dormir, descansar, sabendo que se for servido a Jesus voltar hoje, de surpresa, ele está preparado. Ele está preparado não para o destino, ele é bem feliz não porque irá, mas porque hoje ele já tem paz com Deus, ele já vive na presença de Deus, ele já tem alegria com Deus. A bem-aventurança, meus amados irmãos, não é derramada sobre nós apenas quando estivermos no céu. Nós não somos bem-aventurados, nós não seremos bem-aventurados, é o que eu quero dizer. Nós somos. Se estamos prontos hoje, se a nossa vida está debaixo do sangue de Jesus, se já fomos salvos e remidos do sangue de Jesus, se não estamos seguindo um pensamento político que pode até parecer bom, porque ele tem sinais e prodígios, mas ele é mau, ele conduz ao mal. Se nós não estamos andando na religião do falso profeta, que ensina apenas as coisas desse mundo e nos afasta de Deus, amados irmãos, nós somos bem-aventurados. Guarda algumas coisas aí no seu coração. A primeira delas é que a vitória final não pertence ao diabo. A vitória final pertence a Deus e aos seus filhos. Em Cristo Jesus fomos feitos mais que vencedores. A cruz está vazia. A manjedoura está vazia. A caverna está vazia. O túmulo está vazio. Mas o Rei de toda a terra, que é Jesus, está no trono. E Ele governa e Ele nos dá a vitória. Eu vejo muitas pessoas ansiosas pelo levantar da besta, do dragão e do falso profeta. Ah, amados irmãos, o meu Deus está no trono e Ele reina eternamente. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A segunda lição é que a cólera de Deus, ela será derramada sobre todos aqueles que têm em si a marca da besta. A marca da besta. E a marca da besta
ela está hoje em vigor. É a marca na vida de todas aquelas pessoas que têm a sua forma de viver resumida na forma da mente e das mãos, longe de Deus. Se você é uma pessoa que não se preocupa com Deus, que não anda a Deus, que não tem a sua mente renovada em Cristo Jesus, não tem a sua vida renovada em Cristo Jesus, eu sinto informar que você não precisa se preocupar com chip. Você precisa se preocupar com a sua vida. Você hoje carrega em si a forma de pensar do diabo, a forma de agir do diabo, que te afasta de Jesus todo dia. E eu queria chamar você a se entregar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Queria dizer para você não se contentar com a religião que seja boa para você, porque o próprio diabo tem um falso profeta. Eu queria chamar você a se contentar com a religião que te conduz a Deus, que é Jesus Cristo, que é baseada na palavra, que é afrontada pelo sistema do mundo, E essa é a verdadeira religião, a religião de Jesus Cristo. Então, a Bíblia vai dizer que Deus tem um derramamento da ira dele, do seu flagelo, da sua cólera sobre os inimigos. Eu quero dizer que a cólera de Deus, ela é infinitamente superior à cólera do diabo. Inclusive o diabo está debaixo da cólera de Deus. Por favor, da coleira e da cólera, desculpe o trocadilho. Então, por favor, faça uma análise da sua vida e pense, busque as coisas lá do alto. Em terceiro lugar, amados irmãos, o diabo e seus anjos e seus agentes, ele trabalha para orquestrar um mundo que afronte Deus. E nesse cenário, nesse mundo, nós precisamos estar preparados não para o diabo, mas para Deus. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Eu já te expliquei que veste aqui é ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu queria te convidar a vigiar e orar. Jesus disse isso aos seus discípulos. Ele disse, e nós somos seus discípulos, então aquilo que ele disse lá atrás serve para nós também. Ele disse que nós deveríamos vigiar, porque ele viria como ladrão da noite, que não dá pista, que vem de surpresa. Ele contou parábolas a respeito disso. Então eu quero dizer para você, esteja preparado. Não deixe, quando eu casar eu busco Deus, eu conserto a minha vida. Quando eu viver, quando eu tiver mais filhos, quando eu viajar. O dia que você tem é agora. A única hora que você tem é a de agora, desse instante que você está ouvindo essa mensagem. Não deixe para depois. Pode ser tarde demais. E você perceberá que quando você entregar sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, fazer dele morada no seu coração, lavar a sua vida com o sangue precioso de Jesus, você será bem-aventurado não por causa do céu que nos aguarda, e amém, lá será muito bom, mas você já será bem-aventurado hoje, porque você será salvo hoje. A esperança que se tarda entristece o coração. E é exatamente isso, quando você entrega a sua vida a Jesus, sua vida muda hoje, agora. Sua consciência deixa de ser do diabo e passa a ser de Deus, sua vida passa a ser de Deus. Então, querido, em nome de Jesus, entrega a sua vida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores hoje. Faça dele morada no seu coração, faça dele morada na sua vida, em nome de Jesus. Quero terminar dizendo que vale a pena viver com Deus, vale a pena viver dependente de Deus,
Vale a pena viver adorando a Deus, porque só o que Deus faz é permanente. Vamos orar? Ó Deus, diante da Tua palavra nós estamos e nos alegramos, porque nela somos instruídos. Queremos pedir a Deus que o Senhor derrame Sua bênção sobre a nossa vida para que consigamos enxergar que a vitória ela está no Senhor, que o diabo só tem derrota, que o falso profeta, a falsa religião só tem derrota. Ela pode até ser uma coceirinha no ouvido, mas ela não traz paz, ela não traz felicidade. Que só o Senhor, o Deus, tem felicidade para os seus filhos. Em nome de Jesus, ó Deus, nos abençoe e permita, ó Deus, que o nosso coração se encha com aquela esperança tão valorosa de que em Ti somos de fato bem-aventurados. Te louvo, ó Deus, pela vida de todos e peço que o Senhor abençoe de uma forma muito especial, Pai, todos aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa levar sobre a vida deles, ó Deus, repouso e graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão santa, doce e perfeita do Espírito Santo, estejam sobre todos vós e sobre toda a Igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Que o Senhor derrame sobre você a paz, que o Senhor esteja ao seu lado, que o Senhor abençoe o seu coração. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe.